Fundos europeus, o que esperar do segundo semestre de 2025? Este é um tema que eu hoje vou trazer aqui para o Pode Competir porque, recorrentemente, as empresas obviamente questionam para quando dos concursos, quando é que há concursos, quando é que são aplicados, portanto, há várias perguntas em torno dos concursos, dos fundos, quando é que posso recorrer, então, como existe um calendário, talvez algumas dessas empresas que questionam, às vezes até nem sabem que existe o calendário, que está publicado no próprio site do Portugal 2030, eu vou aqui passar aquilo que são as expectativas em relação ao que vai ocorrer durante o segundo semestre de 2025, que já se iniciou, mas com uma ressalva, que é o seguinte: o calendário já mudou várias vezes, mesmo o calendário que eles próprios publicam, portanto, nem sempre são cumpridas as datas que lá estão, e pode, às vezes, até um concurso estar lá definido, não haver alteração de calendário e ele não abrir, e o que é que eu aí normalmente sinalizo? Bom, por algum motivo ainda não abriu, mas provavelmente abrirá em breve e, portanto, não implicou até uma alteração do calendário, mas, enfim, poderá, por vários motivos, não ter sido lançado o concurso, mas a empresa poderá ter expectativa de que algo vai ocorrer. E é acerca disso, dessa calendarização, do que é que pode esperar, que tipo de concursos são aplicáveis a que tipo de situação. Portanto, vou traçar aqui um breve panorama daquilo que você pode esperar e de que forma é que você também se pode preparar para aproveitar cada um destes concursos e, obviamente, dentro daqueles que a sua empresa se pode enquadrar e também a sua estratégia e os seus planos de investimento. Portanto, vamos a isso, fique comigo até ao fim. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 15 anos e a minha missão é ajudar empresários e empreendedores a criarem projetos competitivos, que tragam competitividade à sua empresa, que façam com que os resultados da sua empresa cresçam, que efetivamente implementem boas práticas de gestão. E uma das áreas de especialidade que eu tenho e com a qual trabalho muito, portanto, diretamente com empresas, é precisamente a preparação de projetos para candidatar aos fundos europeus, portanto, nas suas várias vertentes. E por isso mesmo, que eu sei, temos várias questões, os empresários perguntam-nos quando é que vai abrir um concurso tal, portanto, isto para aqueles empresários com quem trabalhamos que já estão conscientes e que muitas vezes sabem, efetivamente, quando é que abre um próximo SI Inovação, quando é que abre o SI Internacionalização, ou seja, porque são empresas que já estão dentro desta dinâmica e apenas questionam quando é que poderão abrir concursos dentro de uma determinada área onde a empresa quer investir, mas também há, obviamente, empresários que nunca recorreram a este apoio, a este financiamento importante e que questionam exatamente, vão mais além, que é a tal pergunta do como é que eu posso aproveitar este apoio dos fundos europeus. E, portanto, eu decidi trazer, eu de vez em quando vou fazendo esta contextualização, porque é uma área com a qual eu trabalho muito e da qual tenho um profundo conhecimento, mas hoje vou tentar, através daquilo que está já calendarizado, traçar aqui um panorama para o semestre, este segundo semestre de 2025, mas com a ressalva que já disse no início de que os calendários sofrem várias alterações. Por vezes as datas que estão calendarizadas não são cumpridas, mas pelo menos passo-lhe aquilo que é a expectativa, traço um panorama, tento explicar um pouco do que é cada concurso e a que situações é que se aplica, também com uma ressalva, mas eu vou fazendo isso à medida que enquadro, de que
Também há coisas que eu às vezes posso aqui indicar, porque tem sido o que tem vindo designado nos anteriores concursos, mas os avisos de concurso, portanto, há evidentemente um regulamento base que regula todos os concursos, mas dentro do próprio regulamento é dito em vários pontos que há condições que são estabelecidas no próprio aviso de concurso. Portanto, esta é por vezes até suscita confusão e suscita questões, porque o regulamento indica, por exemplo, determinadas taxas de incentivo e depois vai-se ver o aviso e a taxa de incentivo não é bem aquela, e eu depois darei-vos um exemplo para vocês perceberem, porque o regulamento quase que estabelece as balizas, aquilo que é dentro. Os avisos podem ser abertos e serem definidas condições dentro daquelas regras que são ali colocadas no regulamento. E daí, por vezes, haver uma expectativa que depois acaba por não se cumprir. E é isto um bocadinho, portanto, à medida que eu vos vou traçando e apresentando aqui este panorama, eu vou sempre chamando a atenção para estes alertas, dando até exemplos do que aconteceu no passado para que nivelar um bocadinho as expectativas, mas ao mesmo tempo deixando presente de que sim, pode vir a ser uma oportunidade os concursos que estão ainda, portanto, já calendarizados e que vão abrir, portanto, ao longo deste segundo semestre. E, portanto, vamos a isso. Eu vou partir isto por tipologias de sistemas de incentivos para ser mais fácil e mais intuitivo, também para você perceber o que é que pode enquadrar. E à medida, portanto, que vou dando estas explicações, se você, num concurso qualquer que eu esteja um bocadinho a falar, tiver alguma questão, alguma dúvida, deixe nos comentários que depois eu responderei via comentários ou tentarei de uma outra forma, ou também se quiser utilizar as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, também me pode mandar lá uma mensagem porque despertou para algo e quer efetivamente saber mais, ou ficou com uma dúvida que eu não clarifiquei ao longo do episódio e, portanto, é exatamente para isso que também, entre outras perguntas que você pode deixar, outras opiniões, comentários, é também para isso que temos aí os nossos comentários e também as redes que estão aí também na descrição estão identificadas, portanto, os endereços, inclusive é o meu endereço de e-mail, e se você tiver dúvidas, portanto, à medida que eu vou apresentando, anote para não se esquecer e depois questione, que eu tentarei clarificar aquilo que não ficar claro aqui no episódio. E vamos começar por um sistema de incentivos que é muito, que está focado sobretudo nas micro e pequenas empresas, ou seja, que à partida exclui as médias e isso tem uma razão de ser. São investimentos que estão, ou melhor, são sistemas de incentivos que estão estruturados de forma a tentar acautelar situações de empresas mais pequenas, com capacidade de investimento mais baixa e que dificilmente se conseguem enquadrar nos outros sistemas de incentivos. E acaba por funcionar como uma mescla dos vários sistemas de incentivos que existem. Porquê? Porque há sistemas de incentivos em que, por exemplo, o sistema de incentivos à inovação, internacionalização, qualificação, não só o teto é mais alto em termos do mínimo que se pode investir ou que o projeto que se vai candidatar, porque o mínimo que se pode investir, isso não existe, a empresa investe o que quer. Estamos aqui a falar de projetos que se quer inserir em candidaturas a fundos europeus. E nesses casos há um mínimo e que muitas vezes é alto para algumas realidades empresariais e, sobretudo, eles estão, como o próprio nome deles indica,
portanto, focados em trabalhar determinadas áreas da empresa. A inovação produtiva é para a área produtiva, a internacionalização, como o nome diz, é focado na internacionalização, e a qualificação é focado apenas em investimentos e materiais de qualificação e de robustecimento de outras áreas da empresa. E este sistema de incentivos que eu vou começar por falar, que é o sistema de incentivos de base territorial, é assim que é designado, permite fazer um bocadinho a mescla destes investimentos e funciona exatamente ao contrário, ou seja, não tem um mínimo tão elevado e, muito pelo contrário, até normalmente tem um teto máximo de 300 mil euros, portanto, de apoio. Sendo que depois também há regras relacionadas com o regime de mínimos, mas, mais uma vez eu digo, não vou entrar em detalhes em todos os concursos, não consigo aqui no episódio, portanto, passar por toda esta calendarização e este panorama. Se tiver dúvidas depois ou quiser informação mais concreta em relação a este sistema de incentivos em particular, por favor, entre em contacto. Porque este sistema de incentivos de base territorial, como o próprio nome indica, eles são concursos que são regionais, ou seja, eles são, portanto, cada CIM, que são as comunidades intermunicipais, é responsável pelos concursos que estão lançados para aquela CIM. E nós temos aqui, por exemplo, vai abrir, relembro que é o que está previsto no calendário, temos previsto no calendário para a região norte, para CIMs que estão na região norte, abrir concursos no final de agosto para a área metropolitana do Porto, CIM do Alto Minho, CIM do Alto Tâmega e Barroso, CIM do Ave, CIM do Cávado, CIM do Douro, CIM de Trás-os-Montes, Terras de Trás-os-Montes, CIM Tâmega e Sousa. Portanto, para o norte, temos aqui praticamente todas as CIMs irão abrir concurso à partida a partir do final de agosto e também, de acordo com o calendário, se abrir nessa data, final de agosto, ficará em aberto até 30 de 10 de 2025. Naturalmente que se não abrir no final de agosto, o próprio prazo também de fim estende-se. Normalmente é isto que sucede. Há alertas que eu aqui quero deixar. Portanto, para além daquilo que disse, do tal enquadramento, o regulamento identifica que isto será, portanto, para as várias realidades empresariais, exceto aquelas que são excluídas pelo regulamento, mas que nem entrarei nessas, que normalmente essas empresas sabem que estão excluídas, e desde que cumpram um determinado conjunto de regras, não é? De acordo com o regulamento, podem se candidatar a este sistema de incentivos de base territorial. E muitas empresas, na primeira fase em que houve estes concursos, que neste momento obviamente devem estar provavelmente em fase de análise e de decisões, na primeira fase, muitas empresas, designadamente nossos clientes e que nos contactaram, tinham expectativa de colocar, portanto, candidaturas porque precisavam de fazer investimentos de modernização das suas empresas. Porque, obviamente, isto pressupõe sempre, e fazendo esta adenda, isto pressupõe sempre que o investimento seja focado na melhoria da competitividade da empresa, na modernização da empresa, em inovação, portanto, nem que seja, lá está, esta modernização que a empresa necessita, ou seja, mesmo a esse nível de inovação não é tão exigente como os outros sistemas de incentivos, portanto, são sistemas de incentivos, digamos, focados nestas pequenas realidades e daí serem muito interessantes para uma grande franja de empresas em Portugal, ok? Que estão nestas categorias e que se enquadram mais nestas realidades um pouquinho mais pequenas. Lá está o próprio aviso, e foi isto que aconteceu. Portanto, havia esta expectativa e eram muitas delas empresas,
uma clínica, outra era uma empresa, portanto, uma pequena exploração. Atenção que aqui não enquadram a exploração agrícola, mas a transformação de produtos já pode ser enquadrada, porque tudo que é agrícola é PDR e, portanto, aqui nós estamos a falar daquilo que são os fundos FEDER e os agrícolas são FEADER. Portanto, e nesse enquadramento, quando abriu o concurso, muitas empresas ficaram decepcionadas porque o aviso, na maior parte das CIMs que eu aqui referi, eu diria que até o aviso era basicamente igual, portanto, excluiu essas empresas. E como é que excluiu? Colocou no aviso que o aviso só era aplicável a um conjunto de CAIs, que estava lá assinalado, em que eram CAIs de indústria e CAIs de turismo. E, portanto, ou seja, excluiu um conjunto de empresas que têm CAIs comerciais ou CAIs de prestação de serviços, que ficaram excluídas, porque não enquadravam, portanto, CAIs industriais ou de turismo. Bom, não sei se eles vão manter, se vai ser mantido, porque nós ainda não temos neste momento, mesmo o preview do concurso não indica que isso vai acontecer, no entanto, pode acontecer. Porquê? Porque estes concursos de base territorial, todos eles têm um objetivo também claro, que é de, obviamente, reforçar a competitividade da região como um todo, através do apoio a empresas que estão implantadas nessa região e que podem, sim, através desse investimento, trazer mais competitividade para a própria região. E, portanto, os concursos, os projetos têm que estar enquadrados naquilo que são os objetivos de desenvolvimento daquela região e daquela CIM em particular. É discutível, porque nós na altura, mesmo nós que temos essa experiência e conhecemos estas políticas regionais e as próprias políticas territoriais, fomos apanhados de surpresa. Entendemos que era desadequado, portanto, colocar aquilo apenas afunilado à indústria e ao turismo, até porque esses setores são os que tendencialmente conseguem enquadrar nos outros sistemas de incentivos, onde é muito mais difícil, por exemplo, uma empresa de serviços, como foi o caso que nós tivemos que era uma clínica, tem dificuldade em se posicionar, em ter um projeto que se consiga posicionar bem nos outros sistemas de incentivos maiores. E, portanto, entendemos que parecia que havia aqui uma duplicação, porque acabava por estar a apoiar os mesmos. Ainda que sim, existam indústrias que não conseguem ir ao sistema de incentivos à inovação e à internacionalização e à qualificação, mas não era a nossa expectativa que se excluísse as indústrias e o turismo. E daí estarem lá muito bem. O que nos pareceu desadequado é terem excluído um conjunto muito vasto de atividades que é muito importante para a competitividade desses territórios. Mas foi assim que os avisos abriram e, portanto, daí eu aqui assinalar que, embora o regulamento não exclua atividades, e na altura muitos contactos que chegaram até mim, eu disse, olha, quando abrir o concurso, eu alerto se é aplicável a si, envio o seu CAI, o CAI portanto, da sua empresa, portanto, uma série já de premissas para ver se a empresa conseguir enquadrar, um breve enquadramento inicial para a empresa perceber se espera ou não espera pela abertura do concurso. E assim que abriu, portanto, essas pessoas que me pediram para ser alertadas, eu alertei. E muitas delas, infelizmente, ficaram desanimadas porque tinha acontecido isto. Portanto, isto pode acontecer. Não é uma coisa que esteja prevista no regulamento, ou seja, que é só para a indústria ou é só para turismo, nada disso.
só que os avisos podem colocar esta delimitação. E estes concursos, todos eles pressupõem, obviamente, que a empresa não tem que ser uma empresa, ok, com contabilidade organizada, não pode ter dívidas à autoridade tributária e segurança social, não pode ter pendências relacionadas com os fundos comunitários. Portanto, há um conjunto de condições que a empresa tem que ter, tem que cumprir, e mais uma vez reforço que, se precisar desse breve enquadramento, entre em contacto, que nós fazemos, e até se desejar ser alertado, também o fazemos, como já fizemos no passado, ok? Portanto, isto era para lhe dar aqui o panorama para esta realidade. E há um concurso dentro do sistema de incentivos de base territorial que, curiosamente, estava previsto para 30 de 6 de 2025, a sua abertura, e que não abriu, pelo menos não abriu até ao momento. Inclusive, antes de fazer este vídeo, eu fui consultar, ver se entretanto tinha aberto, ainda não abriu. Portanto, muito provavelmente vai sofrer uma dilatação na abertura, não é? Conforme eu assinalei no início, mas ele continua lá no calendário, apenas para já ainda não aconteceu. E este sim é um sistema de incentivos de base territorial para a região centro, portanto aqui é para todas as empresas que estão implantadas na região centro, e é, pelo menos de acordo com o nome do próprio concurso, focado em comércio e serviços. Portanto, isto parece-me uma forma interessante, até se eles querem separar, os outros não, estão apenas abertos previstos com a designação que tiveram os anteriores, mas aqui acontece o contrário, ou seja, a região centro 2030 está a indicar que este concurso será para o comércio e serviços. E, portanto, à partida vai estar excluída a indústria, não é? Assim se espera, pelo menos pelo nome. Porque, volto a dizer, só quando abrir o concurso é que nós temos exatamente a certeza do que é que eles consideram atividades elegíveis. Porquê? Porque eles podem dizer comércio e serviços, e depois ser para comércio e serviços, também, se não fosse, seria muito mau, não é? Mas também especificarem algum conjunto de cais, e se eu ficar excluído. Portanto, aqui é importante ter esta noção de que assim que abram, assim que tenha conhecimento, é que você tenha certeza que a sua empresa pode ser enquadrada ou não, portanto, enquanto empresa, enquanto CAI, porque depois há as normas para os projetos, aquilo que os projetos têm que cumprir, certo? Mas aqui hoje estamos a passar aqui o panorama daquilo que se pode esperar, portanto, e como eu disse aqui, basicamente os concursos são focados, portanto, os sistemas de incentivos de base territorial, para vários tipos de investimentos relacionados com a modernização da atividade, a melhoria da competitividade da empresa, que pode envolver a área produtiva, pode envolver criação de sites, pode envolver melhorar, portanto, toda essa área também de comercial, de atendimento, de migrar para canais de venda digitais, pode envolver aquisição de softwares que vão melhorar também a sua produtividade e a forma como você opera e trabalha. Portanto, é o tal mix das várias vertentes dos outros sistemas de incentivos que se consegue colocar num único projeto e, portanto, favorece as empresas mais pequenas. Depois, portanto, isto é o que temos aqui a este nível, os sistemas de incentivos de base territorial. Depois vamos ter, para setembro, final de setembro, e isto já está previsto há bastante tempo, portanto, esta data, ou seja, já houve revisão do calendário algumas vezes e esta data mantém-se desta forma, que é o sistema de incentivos à qualificação das PME e o sistema de incentivos à internacionalização, portanto, das PMEs.
São concursos diferentes, como eu disse, como eu há bocadinho, quando falei dos 3 eixos, são concursos diferentes que têm tido no passado um mínimo de investimento elegível de 200 mil euros. Portanto, isto é o tal desafio que algumas empresas têm dificuldades em ter projetos de uma dimensão que tenha um investimento elegível mínimo deste montante, porque isto implica, por exemplo, sistema de incentivos à internacionalização é ações, portanto, e investimentos relacionados com essas ações para internacionalizar, para expandir os mercados internacionais ou para entrar nos mercados internacionais, ou seja, focado na internacionalização. E depois a empresa vai ter que colocar objetivos específicos em termos de internacionalização, quantos mercados vai entrar, quantos mercados são novos, quanto é que vai crescer no mercado. Por exemplo, a empresa pode já estar no mercado, mas quer expandir a sua presença nesse mercado. Quanto é que será essa expansão? Portanto, esses objetivos são delineados. E muitas empresas consideram, e note-se que nós temos algumas médias empresas, ou seja, estamos a falar de empresas que já têm um volume de negócios em torno de 7 milhões, 8 milhões, e mesmo assim, como já estão fortemente internacionalizadas, dizem que investir em feiras e eventos e 200 mil euros não é pouco dinheiro. Ou seja, portanto, consideram que o limite está elevado, muitas vezes lá conseguem enquadrar, mas como já têm um posicionamento internacional, entendem que, ok, mas eu quero ir às principais feiras em França, na Alemanha, portanto, dependendo do segmento, escolhem 3 ou 4 e para dar 200 mil euros é um investimento muito alto, ok? E, portanto, mesmo as médias têm este desafio, mas é assim que estes concursos, portanto, se têm posicionado. E há empresas que conseguem enquadrar perfeitamente um projeto de internacionalização nestes limites, ok? É só para assinalar que aquela tal diferença que eu há pouquinho falava, e daí os sistemas de incentivos de base territorial serem também muito interessantes para indústrias, porque se não conseguirem enquadrar nestes concursos maiores, tem a possibilidade de ir aos menores. A única coisa que eu assinalava, que nós na altura não concordámos, mas não somos nós que somos a autoridade de gestão, não é? Mas a autoridade de gestão entendeu, portanto, suprimir comércio e serviços. Vamos ver nos próximos. E estes sistemas de incentivos, portanto, para além de terem este mínimo de 200 mil euros, quer o qualificação, quer o internacionalização, o qualificação é focado em ações de qualificação da empresa em, digamos, áreas mais imateriais, tipo área administrativa, a área de design de produto, a área se a empresa, por exemplo, quiser recorrer a uma entidade para desenvolver um determinado produto que tem apenas na ideia, uma entidade do sistema científico, por exemplo, portanto, na área do desenvolvimento de produtos, pode enquadrar aqui neste concurso. Portanto, pode também, aqui neste concurso, tudo que é softwares que ajudam à gestão, à digitalização, à automatização, a criar um elo de ligação entre os vários departamentos da empresa, também são enquadrados aqui. Portanto, porquê? Porque são transversais a várias áreas, não são só da área produtiva ou só para internacionalizar o negócio. Não. São, por exemplo, no caso os softwares, são softwares que vão contribuir e muito para a melhoria da qualidade da informação que a empresa consegue obter em tempo cada vez mais rápido, a inserção da inteligência artificial, a perfeita sintonia entre os vários departamentos para não haver uma multiplicidade, muitas vezes, de processos por não haver esta comunicação interligada. Portanto, tudo que ajude a empresa a melhorar processos, eu diria, administrativos, financeiros, de atendimento ao cliente, de relação com os fornecedores.
portanto, todas as outras áreas da empresa, que não a área produtiva e não a área apenas focada na internacionalização, poderão ser aqui consideradas. Portanto, obviamente, qualquer projeto, mas isto é aplicável a todos eles, em qualquer eixo. Os projetos têm que estar enquadrados numa estratégia, que é necessário dizer qual é essa estratégia, e esses projetos de investimento têm que fazer sentido dentro daquela estratégia para alcançar um determinado conjunto de objetivos que a empresa tem definidos, que coloca lá na candidatura, e isto tem que estar tudo interligado. Portanto, tem que haver uma coerência muito clara, porque senão a candidatura não passa, não é validada, nem sequer obtém mérito para ser aprovada. Portanto, uma coisa que as empresas têm que ter em atenção muito é isto que eu procuro sempre dizer: não espere por abrir o concurso para se preparar para ele, porque os concursos abrem. Por exemplo, há bocadinho dava o exemplo do sistema de incentivos de base territorial. Se for cumprido o calendário, abre a 29/8 e fecha a 30/10. Isto são 2 meses. Uma empresa que não tenha ainda uma dinâmica de planeamento estratégico, não tenha a sua estratégia perfeitamente definida, com objetivos claros, pode ficar um pouco perdida. Porquê? Porque todos os objetivos que são definidos nestes concursos ficam contratualizados. Ou seja, não é, eu vou atirar um número qualquer e só para cumprir e para estar alinhado e estar tudo ok. E depois não cumpre aquele objetivo. E isso vai ser avaliado no pós-projeto. E isso pode fazer com que haja o recálculo, porque há sempre um novo cálculo do mérito para ver se a empresa cumpriu, e pode fazer cair todo o concurso e a empresa ser obrigada a devolver o dinheiro. E isto é um erro que as empresas não vão querer, estava a faltar a palavra, não vão querer incorrer, ou seja, não vão querer cometer este erro. Porque já foi trabalhoso implementar o projeto e depois, por não ter sido rigoroso na definição dos seus objetivos, ser obrigado a devolver o dinheiro. E isso pode colocar a sua empresa em maus lençóis numa determinada fase após ter feito um grande investimento. Portanto, cuidado com a pré-preparação, ter as coisas estruturadas. A sua empresa, se já tem um plano estratégico, dá mais que tempo os 2 meses. Mas quanto melhor preparado você estiver, de acordo com a estratégia da sua empresa, melhor se posiciona nos concursos. Portanto, este é um alerta que eu faço sempre e volto aqui a reforçar. Porque mesmo estes sistemas de incentivos que agora estávamos a falar, da internacionalização e da qualificação, está previsto abrir a 30/9/2025 e fechar a 31/3/2026. Mas isto tem fases. É assim que tem aberto estes sistemas de incentivos, em que, à partida, não sei, só quando abrir é que vamos ver as datas exatas, mas à partida a primeira fase será de 30/9, provavelmente até ali final de novembro, a segunda fase de final de novembro até ali final de janeiro, e a terceira fase final de janeiro até o final de março. Porém, até pode abrir só com 2 fases, tipo de setembro a final de dezembro. Portanto, temos que ver. Isto é aberto por fases. Há mais tempo para preparar o projeto. É verdade, há mais tempo. Mas também são concursos que, do ponto de vista da exigência para se conseguir ter uma nota de aprovação, também são muito mais exigentes. Porquê?
porque são mais exigentes do ponto de vista, por exemplo, da inovação, ou seja, os projetos têm que ter um caráter inovador. E essa inovação tem que estar presente, tem que ser justificada. E, portanto, dentro das tais ações coerentes, elas têm que ser inovadoras, ainda que possam ser ao nível da empresa, ao nível do mercado em que atuam, ou uma inovação mais disruptiva, mas tem que ser inovador. Portanto, não é só, olha, eu todos os anos, por exemplo, no caso da internacionalização, eu todos os anos vou à feira X e o meu projeto vai ser ir à feira X. Isso não traz nada de novo à empresa. A única coisa que você está a dizer é: eu quero que vocês me ajudem a pagar a ida a esta feira. Assim sendo, portuguesmente falando, portanto, aqui de forma muito simplista, é isto que você está a dizer. E isto por si só não aprova um projeto, porque a sua empresa, se já vende, se já está naquele mercado internacional, se até já pode ter sido apoiado para ir àquela feira, e não faz nada de novo, isso é considerado uma despesa operacional que a sua empresa tem que ser capaz de cobrir. Não estamos aqui a falar de um investimento que vai traduzir-se num crescimento, por exemplo, de 20% do volume de negócios, que vai gerar eventualmente mais emprego, que vai atingir mais mercados internacionais. Isto é a inovação. Se a sua empresa está em França e na Alemanha, ir para um terceiro mercado está a inovar, está a alargar os seus mercados geográficos. Portanto, este é apenas um exemplo. E são concursos mais exigentes. Ou seja, não quer dizer que não apoiem as feiras nos mercados em que você já está. Não, muito pelo contrário. Mas isso tem que contribuir para aumentar os clientes naquele mercado. Aumentar, portanto, ou seja, não é simplesmente, olha, vou ali para vender o mesmo que já vendia naquele mercado. Isto, por exemplo, não é aprovado. Entendem? Portanto, é ter esta consciência de que quanto mais cedo vocês tiverem estratégias que assentam claramente em qual é a sua estratégia para a sua área operacional, qual é a sua estratégia para a sua área de vendas e de internacionalização ou comercial, qual é, portanto, e depois, dentro de uma estratégia sólida, você encontrar então estas fontes de financiamento que são sim muito interessantes. E não o contrário, não inverter o jogo, que é, este concurso, eu vou tentar enquadrar um projeto no concurso. E depois aquilo está desconectado da realidade e você até pode obter a aprovação e depois tem que descalçar a bota e fica ali com um problema. Portanto, chama a atenção para isto. Aliás, estes pilares, portanto, da empresa ter a estratégia, ter uma estratégia muito bem definida para cada uma das suas áreas, para eventualmente depois recorrer a financiamento, porque são os projetos que fazem com que a sua empresa cresça. É você criar projetos de investimento, criar projetos focados em alcançar um conjunto de objetivos e implementar, não é só desenhar e ter e implementar. E é isso que vai fazê-lo sair da zona de conforto, daquilo que já é o modus operandi, aquilo que a empresa já faz de forma rotineira. São os projetos que fazem com que a tal alavanca de crescimento. Ter um projeto específico, com objetivos específicos, de implementação em X tempo e com isso eu espero obter estes resultados. Isto é o que lhe dá a tal alavanca de crescimento. E é tudo isto que nós, no nosso programa Projetos Competitivos, tentamos passar para quem integra o programa. Porque não é fundamental só para
obter fundos comunitários. Porque há empresas que não conseguem estar enquadradas por vários motivos. Ou o seu setor não enquadra, ou não consegue, ou por algum motivo. Portanto, há vários motivos pelos quais as empresas muitas vezes não conseguem recorrer aos fundos europeus. Mas nem por isso não devem ter ou devem ter uma estratégia que tenha os tais motores, as tais alavancas para que a sua empresa saia do sítio, continue a crescer, continue a prosperar e continue competitiva no mercado, independentemente dos fundos. Agora, se conseguir aproveitar os fundos, obviamente que é muito interessante. Depois, falados estes dois eixos, temos vários concursos, aqui temos mesmo muita coisa. Uns até já estão a decorrer, outros vão abrir entretanto, que são os apoios à investigação e desenvolvimento. E temos aqui várias coisas diferentes. Temos os projetos de ID demonstradores individuais, temos os demonstradores em copromoção, que são, portanto, em parceria com outras empresas ou entidades do sistema científico. Temos os sistemas de incentivos à investigação e desenvolvimento focados na internacionalização da ID. Neste caso, isto é para apoio à preparação e submissão de candidaturas nesse texto. Porquê? Porque aqui implica que haja, portanto, a intervenção ou a interação de empresas, portanto, que não sediadas em Portugal. Portanto, que você faça parcerias, não é, com, portanto, está a internacionalizar o ID, lá está. Portanto, em vez, já não é só internacionalizar para onde vende, está a internacionalizar a própria investigação e desenvolvimento. E, portanto, temos várias coisas aqui dentro. Temos um que é o Vale Biotecnologia Azul, que é, obviamente, como diz o nome, focado em empresas que dentro desta área. Que temos o SI, Investigação e Desenvolvimento, o normal, portanto, sem ser os demonstradores, que aquilo são as operações individuais, e também em copromoção, que são projetos de investigação e desenvolvimento que você quer fomentar dentro da sua empresa e que podem ser só feitos por si, sua empresa, ou ser em copromoção com outras empresas ou entidades do Sistema Científico Nacional. Portanto, ou seja, é basicamente apoiar a investigação e desenvolvimento que você faz dentro da sua empresa. Portanto, temos realmente muita coisa aqui no ID, portanto, não vou estar aqui exaustivamente a percorrer todos. Alguns já estão em curso, outros não estão, mas efetivamente há um fortíssimo investimento no apoio à investigação e desenvolvimento. Isso é algo que não é novidade, isso já vinha preconizado nos próprios eixos estratégicos onde assenta o Portugal 2030. São as orientações que a própria União Europeia já sinaliza para futuros apoios. Porquê? Porque é a investigação e desenvolvimento que realmente traz os tais projetos e as tais empresas que se diferenciam verdadeiramente, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. E nós hoje vivemos num mercado global em que não trabalhamos só com a prata da casa, portanto temos que concorrer com todas as inovações que vão surgindo ao longo portanto, que vão surgindo pelo mundo fora. E a investigação e desenvolvimento é um pilar fundamental para esses projetos mais disruptivos, que trazem verdadeira inovação ao mercado. Portanto, isso é muito apoiado e o objetivo é que cada vez mais PMEs despertem para isto. E isto não fica apenas focado nas grandes empresas, nas empresas que já têm uma forte experiência, por isso mesmo é que é interessante muitas vezes, quando ainda não se tem grande experiência, começar por projetos em copromoção,
por exemplo, com as universidades, com outras entidades do sistema científico. Porquê? Porque é também uma forma de trazerem para a sua empresa a tal investigação e desenvolvimento, porque também tem que fazer pelo menos aquela parte que é da aproximação da investigação e desenvolvimento à indústria, portanto a colocar em contexto industrial, e aí é fundamental a presença e o know-how das empresas, mas esta interação também traz uma aprendizagem importante para a empresa, porque a empresa vai robustecendo tanto a sua capacidade até de fazer investigação e desenvolvimento, certo? Portanto, há vários mecanismos, há muitos apoios neste âmbito, portanto é algo que você deve ter no radar. Depois, por fim, que não está, depois há outros concursos muito específicos, designadamente temos um que é o STEP Digital e Biotecnologia, que eu própria tive que me informar do que era esta novidade, e portanto aqui o objetivo é apoiar, o objetivo do concurso é a União Europeia pretende com estes concursos reduzir as dependências estratégicas da União em setores estratégicos, e isso faz com que estes concursos estejam focados, portanto, no desenvolvimento de numa base económica, industrial e tecnológica, em áreas consideradas estratégicas, que é este tal STEP que está definido, que prossegue os seguintes objetivos. Eu vou passar a ler só para vocês, para eu própria também, não sei tudo de cor, não é? Apoiar o desenvolvimento ou o fabrico de tecnologias críticas em toda a União, ou preservar e reforçar as respectivas cadeias de valor. Tecnologias, outra área. Portanto, peço desculpa, apoiar o desenvolvimento ou o fabrico de tecnologias críticas em toda a União, ou preservar e reforçar as respectivas cadeias de valor nos seguintes setores. Assim é que é. Tecnologias digitais, incluindo as que contribuem para as metas e os objetivos do programa Década Digital para 2030, projetos plurinacionais, ou seja, os tais projetos que abrangem empresas de vários países. Outro setor, tecnologias limpas e eficientes. Portanto, acho que se você me acompanha já percebeu que tudo que diga respeito à matéria ambiental, de sustentabilidade ambiental, da transformação da indústria numa indústria mais ambientalmente mais eficiente, até o caminhar para as emissões zero, não sei se alguma vez lá chegaremos, não é? Mas, portanto, haver um equilíbrio a esse nível, em que podemos estar a falar da transformação de modelos de negócio para modelos de negócio baseados na economia circular. Portanto, todas essas áreas, enquadram, nisto que são esta alteração de paradigma do ponto de vista industrial. E também nas áreas das biotecnologias, incluindo medicamentos constantes da lista da União Europeia considerados de medicamentos críticos e os respectivos componentes. Ou seja, no fundo o que se pretende com isto é fazer com que a União Europeia não esteja tão dependente em determinadas áreas tecnológicas, como nós aliás temos visto, quer seja nas áreas, por exemplo, das biotecnologias. Claro que já temos muita produção aqui na Europa, mas temos que ser mais arrojados, por exemplo, nesta questão das biotecnologias, dos medicamentos, etc. Temos, na área tecnológica nem se fala, por exemplo, com as inteligências artificiais, com tudo isso, portanto, a União Europeia tem, de alguma forma, ficado para trás, mas também temos, e aqui fora deste step, digamos assim,
temos apoios para, deixem-me só ver se está no calendário, porque não sei se estou aqui a ver se está no calendário, porque tem sido muito falado o reforço dos apoios para a defesa, para indústrias que trabalham, portanto, na área da defesa, porque a União Europeia vai ter que já se está a sentir isso, não é? Vai ter que começar a ter uma estratégia sua do ponto de vista da defesa, e até já se fala de que algum dinheiro não utilizado portanto, que já estava, por exemplo, consignado para Portugal ou consignado para um outro país que tem estes fundos, que pode haver aqui uma revisão, portanto, dessas prioridades que foram definidas lá atrás, no sentido de uma parte dessa verba ficar alocada à defesa, obrigatoriamente. E por isso vai acontecer, e eu até queria ver, deixem-me só aqui percorrer o calendário, ver se eu encontro alguma que já... não, que é Tecnologias do Espaço. Por acaso tinha ideia que já tinha aberto um relacionado com a defesa, mas não estou a conseguir encontrar. Não estou a conseguir encontrar. Provavelmente ainda não abriu nada específico para a defesa, mas isso vai ocorrer. Pode ainda não ser este ano, porque a própria União Europeia ainda está a lidar com isso e ver, mas já há sinais de que haverá, portanto, verbas afetas a isso. E é mais ou menos este o panorama que temos aqui. Depois pode haver estou-me a esquecer de um que não está no calendário, mas eu acredito que a qualquer momento possa abrir, também dentro deste semestre, que é o Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva. E ele não está no calendário, muito provavelmente, porquê? Porque ele esteve no calendário como previsivelmente abrir em maio. Foi adiado, nem é preciso, explicar o porquê, porque a verdade é que as decisões dos anteriores ainda não saíram. Nós continuamos a aguardar, nossos clientes continuam a aguardar decisões em relação ao concurso anterior do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva. Não faz sentido abrir um concurso se os anteriores ainda não estão, portanto, as análises ainda não estão feitas, porque isso até impede empresas que não conseguirem aprovar nesses concursos de ir ao concurso. Portanto, ele foi adiado, na altura foi publicado pelo Compete que sem data prevista para a abertura. Portanto, provavelmente estão à espera de que estas análises sejam processadas e depois o concurso será anunciado e sairá. Previsivelmente, provavelmente ainda acontecerá durante este semestre, mas também vão-me acompanhando nas redes, porque eu vou sempre avisando quando abrem concursos. Portanto, agora sim, finalizando, estava a esquecer deste que é um dos mais importantes e impactantes, embora eu tenha falado dele, mas não falei, mas ele não está no calendário, ok? Mas já poderá haver essa situação, que é relembrá-lo que, independentemente do concurso, de você até se informar mais, e mais uma vez relembro, deixe nos comentários, entre em contacto, estão aí os meus contactos para fazerem esse enquadramento, se assim pretenderem. Independentemente dos concursos, joga a seu favor, tenha isto presente, antecipar-se e não depender dos avisos. Porquê? Pela razão que eu já assinalei. Você pode, primeiramente, independentemente dos concursos, você deve ter projetos que constituam uma alavanca de competitividade e de crescimento para a sua empresa. E se por acaso não for enquadrado no concurso, ou porque o concurso veda, ou porque o seu investimento não atinge o mínimo exigido, ou por qualquer motivo, ou porque as condições, os critérios de seleção, eu não consigo obter uma nota alta e se calhar é arriscado ir. Você pode sempre, há sempre fontes de financiamento, que é a fonte de financiamento bancária. E se o projeto estiver muito bem estruturado
E quando eu digo muito bem, é ter os tais objetivos sem ser atirados para o ar, serem pensados, ver o que é que aquilo significa em termos de impacto no seu dia-a-dia, na sua estratégia, do que tem que fazer para alcançar aqueles números. Portanto, partir daí, se você estiver firme, há sempre um grau de incerteza, mas você até pode cenarizar, ter o cenário mais pessimista e trabalhar com o cenário mais pessimista para a obtenção do financiamento, só para não se comprometer demasiado. Você pode ter diferentes cenários, mas você tendo esse conforto da estratégia bem definida e de projetos que dão a tal alavanca de crescimento, não só a sua empresa cresce, como você muito provavelmente consegue o apoio e vai conseguir pagar por exemplo, financiamento bancário, porque tem um projeto estruturado. E mais, você até pode ter um projeto estruturado com a expectativa de ter o apoio das candidaturas, mas imaginemos que depois não tem. Você pode fasear o projeto. Olha, vamos começar por implementar esta parte, que implica um investimento mais reduzido, e depois, fim dessa parte, então avançamos para uma segunda fase. Portanto, isto pode ocorrer. Até porque estes projetos, as candidaturas, eles próprios, também são a 24 meses. A empresa não executa tudo num ano só. São 24 meses, ok? E quando vai pedir crédito ao banco, tem o projeto, imaginemos num cenário de que não consegue enquadrar ou não consegue a aprovação nos fundos europeus, vai ao banco, não tem que pedir o dinheiro todo. Vai faseando o seu projeto e vai implementando. Porque aqui o importante e o seu foco não é o obter o fundo, é a competitividade da sua empresa, é o crescimento dos seus resultados, é ganhar mais, trabalhar de forma mais eficiente. Este tem que ser o foco e não a obtenção dos fundos, que é maravilhosa para as empresas que o obtêm, mas é acima de tudo maravilhosa porque, se implementado o projeto, as empresas crescem realmente de uma forma muito expressiva, muito mais acelerada. Portanto, deixo aqui este alerta, convido se vai de férias, aproveite para pensar um bocadinho sobre este segundo semestre, as várias contingências que estão a acontecer, que estão aqui a abanar um bocadinho as dinâmicas empresariais. Pense nisso e, se quiser, volto aqui a convidá-lo a comentar, a entrar em contacto, caso necessite de uma sessão estratégica, de um enquadramento um bocadinho mais assertivo para a sua situação concreta. Portanto, com isto, despeço-me e até a um próximo episódio. E uma última ressalva. Nas próximas 2 semanas, portanto, após a saída deste episódio, nas próximas 2 semanas, estaremos por aqui a gozar umas férias e, portanto, não haverá episódio, porque isso forçava também a que a equipa tivesse que... Eu até podia gravar, mas depois a equipa tem que editá-lo e colocá-lo aqui no YouTube, e por isso, obviamente, isso não vai acontecer, estaremos de férias, mas também pode percorrer aí os vários episódios, se quiser começar já a pensar na sua estratégia, porque olha, eu, por cá, vou continuar a pensar e a reestruturar o nosso programa Projetos Competitivos, que lá para setembro aparecerei com novidades. Portanto, agora sim, até breve e boas férias, se for o seu caso.